Você já parou para refletir sobre os pecados mais ocultos de Sodoma e Gomorra? A Bíblia Sagrada nos revela uma história de decadência, destruição e, acima de tudo, de um julgamento divino que ainda ressoa em nossos dias. Através de passagens bíblicas como Gênesis 18:19, aprendemos que a destruição dessas cidades não foi apenas uma consequência de sua imoralidade sexual, mas de uma série de outros pecados profundamente arraigados que estão em cada um de nós, se não vigiarmos nossas atitudes. Você sabia que, entre as razões para o julgamento divino, estavam a arrogância, a indiferença com os pobres e a falta de hospitalidade? Esses são pecados que muitas vezes não percebemos, mas que, se não nos atentarmos, podem nos afastar de Deus. O que podemos aprender com esses erros do passado e aplicar em nossa vida hoje? Quais são as lições da Bíblia para a vida moderna que podem nos ajudar a viver com mais fé, justiça e misericórdia? No vídeo de hoje, vamos explorar cada um desses pecados ocultos e, mais importante ainda, entender como podemos evitar cair nas mesmas armadilhas. Não perca a oportunidade de conhecer os segredos da Bíblia que são fundamentais para o seu crescimento espiritual e para a sua jornada de fé. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque muitos que assistem aos nossos vídeos não estão inscritos. E você não vai querer perder as próximas mensagens poderosas que estamos preparando para você. Vamos juntos nessa reflexão transformadora. O julgamento de Deus sobre as cidades de Sodoma e Gomorra é um dos momentos mais emblemáticos e sombrios da Bíblia Sagrada. Quando pensamos nas passagens bíblicas que relatam a destruição dessas cidades, logo nos vem à mente a ideia de um castigo divino severo, refletindo a reação de Deus diante do pecado humano. As histórias da Bíblia nos ensinam que, por mais misericordioso que seja Deus, quando o pecado atinge um ponto extremo, a justiça divina se torna inevitável. O Antigo Testamento nos revela que, em Sodoma e Gomorra, os habitantes se entregaram à imoralidade de uma maneira tão intensa que Deus não pôde mais ignorar seus atos. A Bíblia, em Gênesis 18, 20-21, descreve Deus dizendo: "O clamor contra Sodoma e Gomorra é grande, e o seu pecado é muito grave." O que seria esse pecado tão grave que Deus não poderia mais tolerar? A destruição de Sodoma e Gomorra, conforme explicam as Escrituras, não foi uma decisão tomada sem antes Deus ter demonstrado paciência. Ele, em sua bondade e misericórdia, buscou a intercessão de Abraão, o que nos leva à compreensão de que o Senhor está sempre disposto a ouvir o clamor dos justos. Mesmo diante de tal perversidade, Deus mostrou-se disposto a poupar essas cidades, se houvesse, pelo menos, um número suficiente de justos. A reflexão bíblica aqui é importante. Será que Deus, hoje, ainda se dispõe a mostrar misericórdia quando vemos uma sociedade tão envolvida em práticas que desonram seu nome? A história de Sodoma e Gomorra nos traz lições sobre como lidar com o pecado em nossas vidas e com a sociedade ao nosso redor, e como isso afeta nossa relação com Deus. O julgamento de Deus sobre essas cidades também levanta uma questão fundamental sobre a justiça divina. Em um mundo onde muitos acreditam que o pecado pode passar despercebido, a Bíblia nos ensina que tudo está diante de Deus, Ele é justo e seu julgamento é perfeito. A destruição de Sodoma e Gomorra nos lembra de que a impunidade não é uma característica divina. Embora Deus seja amoroso e paciente, Ele também é justo, e sua justiça é uma expressão de sua santidade. Isso deve nos fazer refletir sobre como nossas atitudes e ações, muitas vezes ignoradas por nós ou pelos outros, têm consequências espirituais eternas. Os versículos da Bíblia, ao falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, nos alertam de que os olhos de Deus estão sempre sobre nós, e que nossas escolhas têm o poder de atrair ou afastar a sua misericórdia. Outro ponto importante que a Bíblia nos mostra sobre o julgamento de Sodoma e Gomorra é a forma como Deus age de maneira justa, mas também de forma implacável. Quando o pecado chega a um ponto em que o arrependimento não é mais uma possibilidade, Deus intervém com a punição que a situação exige. A destruição por fogo e enxofre não foi um acaso, mas sim um ato intencional que visava purificar a terra e erradicar completamente a maldade ali presente. A história serve para nos lembrar que, mesmo quando pensamos que estamos longe de uma situação tão extrema, Deus observa o coração e as atitudes dos homens.
E será que em nossa vida cotidiana temos reconhecido a gravidade de nossas escolhas? Será que estamos vivendo de acordo com os princípios da Bíblia? Ou simplesmente ignoramos as consequências de nossas ações, acreditando que podemos escapar de um julgamento divino? Por fim, a destruição de Sodoma e Gomorra nos leva a uma reflexão profunda sobre a natureza do pecado e a santidade de Deus. As Escrituras revelam que, embora a misericórdia de Deus seja imensa, a sua justiça não pode ser ignorada. O julgamento de Sodoma e Gomorra, portanto, não deve ser visto apenas como um evento antigo, mas como um lembrete constante da necessidade de vivermos uma vida reta diante de Deus, buscando o arrependimento e a transformação, como vemos em Romanos 2, 6-8, Deus retribuirá a cada um segundo o seu proceder. É uma lição poderosa sobre como a vida que levamos, os valores que abraçamos e a forma como tratamos a espiritualidade tem um impacto profundo, tanto em nossa relação com Deus, como nas consequências que enfrentamos. Abraão, um dos maiores personagens bíblicos e pai da fé, nos oferece uma lição de intercessão que é profunda e impactante. Em Gênesis 18, vemos Abraão, um homem justo e temente a Deus, entrando em uma conversa com o Senhor de forma ousada e respeitosa. Quando Deus revelou a Abraão que seu julgamento sobre Sodoma e Gomorra estava próximo, Abraão imediatamente se preocupou com os justos que poderiam existir nessas cidades. Ele não pensou em si mesmo, mas se preocupou com o destino de outros, o que reflete um dos aspectos mais poderosos da fé cristã: a intercessão. Acaso o juiz de toda a terra não fará justiça? Gênesis 18:25. Abraão questionou Deus, não por desconfiança, mas por um coração cheio de compaixão, buscando salvar os justos da destruição iminente. Esse diálogo entre Abraão e Deus não é apenas uma conversa simples. Ele nos ensina sobre a responsabilidade que temos diante de Deus em interceder pelos outros. Abraão, sabendo que o pecado de Sodoma era enorme, não hesitou em pedir pela salvação da cidade, caso houvesse justos suficientes. A intercessão, como Abraão fez, é uma maneira de demonstrar amor e fé em ação. Quantas vezes em nossa vida cotidiana estamos dispostos a interceder de forma tão fervorosa pelos outros? Na Bíblia, vemos que o poder da oração intercessória é capaz de mover o coração de Deus, como vemos aqui. Se Abraão, um homem de fé, foi capaz de clamar por misericórdia, quanto mais nós, hoje, em Cristo, que temos acesso direto ao Pai, devemos nos dedicar à intercessão por aqueles que estão perdidos e vivendo em pecado? Além disso, a postura de Abraão diante de Deus nos ensina sobre a importância da perseverança nas orações. Em Gênesis 18, 24-32, ele não se limitou a pedir uma vez, mas intercedeu repetidamente, pedindo que Deus poupasse as cidades, caso houvesse uma quantidade justa de pessoas. Ele foi persistente. E isso nos mostra que a oração não precisa ser uma ação pontual, mas uma prática constante. Muitas vezes, vemos em nossa própria vida a necessidade de persistir em oração quando algo parece impossível ou fora de nosso controle. A intercessão de Abraão é um exemplo de como nossa fé pode se tornar uma poderosa ferramenta de transformação. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:17 que devemos orar sem cessar. Isso se aplica especialmente quando nos preocupamos com a salvação de outros e buscamos a misericórdia de Deus para aqueles ao nosso redor. É importante também refletir sobre o poder da intercessão em nossa vida espiritual. Abraão não apenas orou, mas orou de forma sábia, com humildade e respeito. Reconhecendo a soberania de Deus, ele não questionou Deus sobre seu plano, mas pediu que, se fosse possível, Deus tivesse misericórdia. Isso reflete uma postura de submissão à vontade divina, onde nossas orações não são apenas um pedido, mas um reconhecimento de que Deus sabe o que é melhor para todos nós. A intercessão, então, não deve ser feita com o espírito de exigência, mas com humildade e fé. A Bíblia nos orienta a orar de acordo com a vontade de Deus. Como vemos em João 5:14, a intercessão, portanto, deve ser feita com sabedoria e discernimento, buscando sempre a glória de Deus em todas as coisas. Em relação à importância da intercessão, devemos lembrar que essa prática não é algo restrito apenas a situações extraordinárias, como a de Abraão. Nossa vida diária, nossas preocupações com familiares,
amigos e até mesmo com aqueles que não conhecemos, devem ser guiadas por essa mesma disposição de interceder. Interceder pelas nações, pelas pessoas ao nosso redor, é um ato de amor e fé que move o coração de Deus. Em momentos de crise, como o julgamento de Sodoma e Gomorra, a intercessão de um justo pode fazer a diferença. Quando nos sentimos impotentes diante das situações que afligem o mundo, devemos seguir o exemplo de Abraão e levar nossas petições diante de Deus, com confiança em sua vontade. Agora, que tal refletirmos sobre como podemos aplicar a intercessão no nosso dia a dia? Quem em sua vida você poderia interceder com mais fervor e paixão? Será que, como Abraão, podemos persistir em nossas orações e confiar que, por meio delas, Deus pode mudar realidades? Vamos continuar essa reflexão, pois a próxima lição traz mais insights sobre os pecados que levaram à destruição de Sodoma. Quando pensamos em Sodoma e Gomorra, muitos associam instantaneamente o pecado da imoralidade sexual, que é, de fato, um dos aspectos mais mencionados nas histórias da Bíblia. No entanto, a Bíblia Sagrada nos revela algo ainda mais profundo sobre o que realmente levou à destruição dessas cidades. Uma série de comportamentos que foram, na verdade, sintomas de uma corrupção moral e espiritual ainda mais profunda. Embora os versículos da Bíblia, como Gênesis 19, nos mostrem claramente o comportamento sexual pervertido da cidade, o profeta Ezequiel nos traz uma visão mais abrangente do que causou a ira de Deus contra essas cidades. Em Ezequiel 16, 49-50, lemos que os verdadeiros pecados de Sodoma foram a arrogância, o orgulho, o descaso com os pobres e a falta de hospitalidade. Eis que esta foi a iniquidade de tua irmã Sodoma. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, ela e suas filhas, mas não fortaleceu a mão do aflito e do necessitado. Aqui, vemos que o pecado de Sodoma não se limitava apenas à imoralidade, mas envolvia uma vida de luxo e egoísmo, onde as pessoas se sentiam tão superiores aos outros que ignoravam completamente a miséria e a necessidade do próximo. Isso nos leva a refletir sobre como muitas vezes nossa sociedade, com todo o progresso e abundância, também negligencia aqueles que sofrem e vivem em dificuldades. A mensagem de Deus contra Sodoma nos ensina que Ele não tolera a injustiça social e a indiferença diante do sofrimento humano. A interpretação bíblica dessa passagem é clara. O pecado de Sodoma não estava apenas na prática sexual perversa, mas na maneira como as pessoas de lá tratavam os mais vulneráveis, os desprezados e os necessitados. Além disso, a falta de hospitalidade em Sodoma era um pecado crucial. No Antigo Testamento, a hospitalidade era uma virtude profundamente valorizada. Quando os dois anjos chegaram à cidade, Ló, o sobrinho de Abraão, foi o único a acolher Lozem Suá, caça Gênesis 19, 1-3. Isso não só é um exemplo de bondade, mas também de obediência a Deus, pois Ló reconheceu a importância de receber bem os visitantes, especialmente aqueles enviados por Deus. A Bíblia nos ensina que não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos hebreus 13:2. Em contraste, os homens de Sodoma tentaram violentar os anjos, demonstrando a degradação moral da cidade, e o quanto os valores de hospitalidade e respeito haviam sido abandonados. A reflexão bíblica aqui nos desafia como temos tratado os outros, especialmente os que estão em situações vulneráveis, e como temos acolhido aqueles que Deus coloca em nosso caminho. Os pecados de Sodoma também incluem a arrogância e a falta de humildade. O povo de Sodoma se considerava superior e achava que estava em um estado de conforto inabalável. Em seu orgulho, não se importavam com a justiça social, nem com o clamor daqueles que estavam à margem. O orgulho e a falta de empatia foram, sem dúvida, aspectos que contribuíram para a condenação de Sodoma. Quando vivemos em um estado de abundância, é fácil esquecer que precisamos de Deus e que temos uma responsabilidade com o próximo. A Bíblia, especialmente no Novo Testamento, nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Portanto, podemos aplicar essa lição em nossa vida cotidiana, refletindo sobre como nossa humildade e atitudes em relação ao próximo impactam nosso relacionamento com Deus,
o comportamento de Sodoma nos alerta para um pecado que é recorrente em muitas culturas: a idolatria do conforto pessoal. Em um mundo onde a busca por conforto e status se tornou uma meta de vida, a lição de Sodoma nos desafia a questionar nossas prioridades e a direção que estamos dando às nossas vidas. O orgulho e a autossuficiência levam à cegueira espiritual, impedindo-nos de enxergar as necessidades ao nosso redor e, o mais grave, de perceber o pecado em nossa própria vida. As lições da Bíblia para a vida de hoje nos ensinam que, ao olharmos para Sodoma, devemos refletir sobre como nossos próprios comportamentos e valores podem ser semelhantes aos daquela cidade destruída. A Bíblia nos convida a revisar nossas escolhas, a ser mais generosos com os outros e a buscar viver de maneira que honre a Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra não deve ser vista apenas como um evento histórico, mas como um símbolo do que acontece quando a humanidade se afasta dos princípios de Deus, quando negligenciamos as necessidades do próximo. Quando vivemos em um estado de arrogância e egoísmo, estamos caminhando para a decadência moral que levou à destruição dessas cidades. As promessas de Deus, em contrapartida, nos asseguram que, se buscarmos viver em justiça e humildade, Ele estará conosco. Em Miqueias 6:8, Deus nos lembra: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Quando pensamos na história de Sodoma e Gomorra, é impossível não notar o contraste entre Ló, um homem justo, e a cidade de Sodoma, repleta de corrupção. Ló, embora tenha escolhido viver em Sodoma, não se deixou corromper pelos vícios da cidade, e sua atitude de hospitalidade se destaca no meio do caos moral em que ele estava inserido. Quando os 2 anjos enviados por Deus chegaram à cidade, Ló foi o único a reconhecê-los e acolhê-los em sua casa. Gênesis 19:1-3. Ele os tratou com grande respeito, oferecendo comida e abrigo, uma atitude que refletia os altos padrões de moralidade e espiritualidade que ele ainda mantinha, apesar do ambiente pecaminoso ao seu redor. A hospitalidade de Ló é um exemplo poderoso para todos nós. No Antigo Testamento, a hospitalidade não era apenas um ato de bondade, mas uma obrigação moral e espiritual. Receber alguém em sua casa era uma maneira de demonstrar respeito e honra, especialmente se esse alguém fosse um mensageiro de Deus, como foi o caso dos anjos. O exemplo de Ló nos ensina que, independentemente das circunstâncias, devemos sempre ser hospitaleiros e tratar os outros com dignidade e compaixão. Em nossa vida moderna, podemos aplicar isso ao acolher os necessitados, ser amáveis com os estrangeiros e até mesmo oferecer apoio àqueles que estão em situações difíceis. Porque a hospitalidade faz parte do caráter cristão. Como o próprio Jesus nos ensina em Mateus 25:35-36, quando diz: Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era estrangeiro, e me hospedastes. Por outro lado, a cidade de Sodoma, em contraste, demonstra tudo o que está errado com a moralidade de uma sociedade afastada de Deus. Quando os homens de Sodoma souberam que Ló havia acolhido os anjos em sua casa, a cidade toda se agitou. Eles cercaram a casa de Ló e exigiram que ele entregasse os visitantes para que pudessem abusar deles. Gênesis 19:4-5. A atitude dos homens de Sodoma reflete o total desprezo pela dignidade humana e pela santidade do que Deus criou. Este episódio é uma alegoria do quanto a sociedade de Sodoma havia se corrompido. A moralidade havia sido corrompida, a tal ponto que até os anjos enviados por Deus eram vistos como objetos de abuso. Aqui a Bíblia Sagrada nos apresenta uma reflexão poderosa sobre o contraste entre a bondade de Ló e a depravação de Sodoma. A cidade de Sodoma representava uma sociedade em que as normas de ética e moralidade tinham sido completamente distorcidas, e isso levou à sua destruição. Essa lição é relevante para os cristãos hoje, pois, assim como Ló, somos chamados a manter nossa integridade e bondade, mesmo quando estamos cercados por um mundo que muitas vezes nos pressiona a seguir os padrões de corrupção e egoísmo. Jesus, em sua vida, também demonstrou uma hospitalidade sem limites, ao receber os pecadores, os marginalizados
e os rejeitados pela sociedade. Essa lição de hospitalidade e compaixão deve ser central em nossa vida cristã. O contraste entre Ló e os habitantes de Sodoma também revela o poder da escolha individual. Ló teve a liberdade de escolher onde viver. Embora ele tenha morado em Sodoma, ele fez a escolha de viver de maneira justa e hospitaleira. Isso nos lembra que, mesmo em um mundo corrompido, temos a capacidade de fazer boas escolhas, de seguir o exemplo de Cristo e de viver com integridade. Ao tomar essas decisões, podemos ser luz no mundo, assim como Ló foi, ao tratar com respeito e dignidade aqueles que Deus enviou a ele. Por fim, é importante notar que a hospitalidade de Ló, como uma virtude cristã, é muitas vezes esquecida na sociedade moderna. Vivemos em tempos em que o egoísmo e a indiferença prevalecem, e as oportunidades de praticar a hospitalidade podem parecer raras. No entanto, os versículos da Bíblia nos chamam a lembrar que a verdadeira hospitalidade vai além de simplesmente oferecer comida ou abrigo. Ela se refere a uma postura de coração, disposta a servir os outros com amor, acolher os necessitados e tratar todos com o mesmo respeito com que gostaríamos de ser tratados. Essa atitude de hospitalidade é essencial para criar um ambiente de comunidade, compaixão e fé verdadeira. Agora, convido você a refletir: em que áreas da sua vida você tem sido hospitaleiro e acolhedor? E onde talvez ainda precise crescer? Em uma sociedade onde o egoísmo é comum, como você pode seguir o exemplo de Ló e ser mais acolhedor e generoso? Vamos continuar nossa jornada de aprendizado, pois no próximo tópico veremos como a destruição de Sodoma e a fuga de Ló podem nos ensinar lições valiosas sobre a obediência e a misericórdia de Deus. A história da destruição de Sodoma e Gomorra é uma das mais impactantes e, ao mesmo tempo, uma das mais desafiadoras para a fé cristã. A Bíblia Sagrada nos conta que, depois de tanta maldade e perversidade em Sodoma, Deus decidiu que as cidades seriam destruídas. Em Gênesis 19, 24-25, lemos que o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo, da parte do Senhor dos céus, e destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, com todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia na terra. A destruição foi total e absoluta, mostrando a intensidade do juízo divino sobre o pecado. Mas antes dessa destruição, havia uma chance de salvação. Deus, em sua misericórdia, enviou anjos para resgatar Ló e sua família. Ló foi advertido para fugir com sua esposa e filhas, e não olhar para trás, pois a destruição era iminente. Essa ordem de não olhar para trás tem um simbolismo profundo, refletindo o quanto o cristão deve estar disposto a deixar para trás as coisas do mundo e seguir a direção de Deus sem hesitação ou apego. A fuga de Ló é um exemplo claro de obediência, mas também de falha. Ló obedeceu a Deus ao sair da cidade, mas sua esposa, em um momento de desobediência, olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Gênesis 19, 26. A desobediência de sua esposa é uma lição espiritual poderosa para nós. O olhar para trás, neste caso, simboliza o apego ao passado, ao pecado e à vida antiga. Quando Deus nos chama para deixar para trás nossas falhas e apegos, Ele nos pede para seguir em frente com fé, sem nostalgias ou arrependimentos. Como cristãos, muitas vezes somos tentados a olhar para o passado com saudade ou remorso, mas a Bíblia nos ensina que a vida em Cristo é uma caminhada de fé que nos leva a um novo futuro, sem a necessidade de olhar atrás. A figura de Ló, saindo de Sodoma, enquanto a cidade estava sendo consumida pelo fogo e enxofre, também nos chama à reflexão sobre o que estamos deixando para trás em nossas vidas espirituais. O que em nossas vidas está sendo consumido e destruído por Deus? Quais são as cidades de pecado, orgulho ou egoísmo que ainda tentamos manter ao nosso redor? A fuga de Ló, portanto, é um simbolismo de um novo começo, de deixar o pecado para trás e buscar a salvação em Deus. Em Filipenses 3, 13-14, Paulo nos exorta: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. É importante notar que a destruição de Sodoma e Gomorra não foi um ato de vingança por parte de Deus.
mas um julgamento justo diante da extrema perversidade e maldade daquela sociedade. As cidades estavam tão corrompidas que seus próprios habitantes se tornaram imunes à verdade e ao arrependimento. Quando olhamos para o contexto atual, precisamos questionar: quais são as áreas de nossa vida que precisam de purificação? O julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra é um lembrete de que a justiça divina não tolera o pecado, mas também nos lembra da misericórdia de Deus ao proporcionar uma oportunidade de salvação, como ele fez para Ló e sua família. Ao refletirmos sobre a fuga de Ló e a destruição de Sodoma, vemos que a salvação de Deus é possível, mas depende da nossa obediência e disposição para deixar o passado para trás. A Bíblia nos ensina que há uma grande diferença entre seguir as instruções de Deus e olhar para trás, em busca do que já foi destruído. A mensagem aqui é clara: a obediência traz salvação, enquanto o apego ao velho mundo nos priva da renovação que Deus tem para nós. Portanto, devemos confiar plenamente em Deus, não hesitar no caminho que Ele nos mostra, e nunca olhar para trás. Essa história também é um lembrete de que, mesmo em momentos de julgamento, Deus sempre oferece uma saída. A graça de Deus está disponível, mas ela exige uma resposta: fé e obediência. Quando Deus nos chama, Ele nos dá uma direção clara, como Ele fez com Ló. Não devemos hesitar, nem olhar para trás, mas seguir em frente com confiança, sabendo que a nossa salvação está em Suas mãos. Agora convido você a refletir sobre sua própria jornada espiritual. Há algo em sua vida que você precisa deixar para trás? Há algo que, assim como Ló, você ainda está apegado e que está te impedindo de seguir completamente em direção àquilo que Deus preparou para você? Vamos continuar essa jornada, pois ainda temos mais lições poderosas a aprender com a destruição de Sodoma e o julgamento de Deus. A história de Sodoma e Gomorra, com sua destruição devastadora e a salvação de Ló e sua família, não é apenas um relato bíblico do passado, ela traz lições atemporais que ecoam até os dias atuais, desafiando-nos a refletir sobre nossa própria vida, nossa fé e nossas atitudes diante de Deus. A Bíblia Sagrada está repleta de ensinamentos sobre a importância de viver de maneira justa e reta, e a destruição dessas duas cidades serve como um alerta claro sobre os perigos do pecado e a necessidade de permanecermos firmes nos caminhos do Senhor. Em primeiro lugar, a lição de Sodoma nos ensina sobre os efeitos devastadores da corrupção moral. Em Gênesis 18, 20-21, vemos que o clamor contra a maldade de Sodoma havia chegado até Deus, e ele decidiu agir. Esse clamor nos lembra que, quando uma sociedade se afasta de Deus, os efeitos são profundos e abrangentes. A moralidade, a justiça e a verdade são corrompidas, levando a sociedade a um estado de decadência espiritual e moral. Em nossa sociedade moderna, podemos ver muitos sinais desse afastamento dos valores divinos. Quando as pessoas se afastam da verdade da Bíblia, as consequências podem ser vistas na crescente falta de respeito pelo próximo, no egoísmo desenfreado e na indiferença para com os necessitados. A lição de Sodoma nos desafia a refletir sobre como estamos vivendo e se estamos permitindo que os valores divinos guiem nossas ações e decisões. A história também destaca a importância da responsabilidade individual. Quando Deus revelou seus planos a Abraão, ele intercedeu por Sodoma, pedindo que Deus poupasse a cidade caso houvesse justos nela. Mesmo diante da extrema perversidade, Abraão intercedeu, mostrando o poder da oração intercessória e a responsabilidade de cada um diante de Deus. Embora a destruição de Sodoma tenha sido inevitável, o exemplo de Abraão nos ensina que a oração pode mudar situações e que nossa responsabilidade diante de Deus vai além de nós mesmos, estendendo-se ao nosso próximo. Como cristãos, somos chamados não apenas a orar por nossas próprias necessidades, mas também a interceder pelos outros, especialmente aqueles que ainda não conhecem a verdade de Cristo. A Bíblia nos encoraja a orar por todos, como M1 Timóteo 2, 1-2, onde Paulo nos ensina a orar pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade. Além disso, a lição de obediência que vemos na fuga de Ló é de extrema importância. A ordem dada por Deus era clara: fuja para as montanhas,
e não olhe para trás. Quando a esposa de Ló desobedeceu e olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal, simbolizando a perda espiritual, que ocorre quando não seguimos as instruções de Deus com fé. Isso nos ensina que a obediência a Deus não deve ser parcial, mas total e absoluta. Em nossa jornada cristã, muitas vezes somos tentados a olhar para o passado, para as seguranças que deixamos para trás, mas a mensagem é clara. Ao seguir a Deus, devemos avançar e não olhar para trás. A obediência é o caminho para a verdadeira libertação e salvação. Quando Jesus nos chama a segui-lo, Ele nos diz que devemos deixar tudo o que nos impede de seguir em frente. Como está escrito em Lucas 9:62, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Por fim, a história de Sodoma e Gomorra nos ensina sobre a misericórdia e a justiça de Deus. Embora tenha sido necessário destruir essas cidades devido à sua corrupção, Deus foi misericordioso ao salvar Ló e sua família. Esse equilíbrio entre justiça e misericórdia é uma característica fundamental de Deus. Ele não deseja a destruição de ninguém, mas deseja que todos se arrependam e voltem para Ele. Em 2 Pedro 3:9, lemos que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus deseja nos dar uma chance de salvação, e isso se reflete na oferta de perdão que Ele nos dá em Cristo Jesus, mesmo quando enfrentamos dificuldades e correções divinas. Podemos confiar que Deus age com misericórdia, oferecendo-nos uma nova oportunidade de viver em retidão. Portanto, a história de Sodoma e Gomorra não é apenas um relato de destruição, mas um convite à reflexão profunda. Ela nos chama a avaliar a nossa vida e a viver com mais compromisso com a moralidade, a justiça e a obediência a Deus. A cada dia, somos desafiados a fazer escolhas que honrem a Deus, a interceder pelos outros, a viver com humildade e a nos afastar do pecado. Que possamos aprender com as lições de Sodoma e Gomorra e nos esforçar para viver uma vida que reflita a santidade de Deus, lembrando sempre de sua justiça e misericórdia. Agora, com essas poderosas lições, nosso aprendizado chega ao fim, mas a jornada de fé nunca termina. A reflexão sobre a destruição de Sodoma e a salvação de Ló nos leva a entender o que realmente importa em nossa vida espiritual. Vamos continuar, sempre buscando a vontade de Deus para nossas vidas. Agora que você conheceu os pecados mais ocultos de Sodoma e Gomorra e as lições espirituais poderosas que podemos tirar dessa história, queremos saber como essas revelações impactaram sua vida e sua fé. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe conosco suas reflexões. É muito importante para nós saber como a palavra de Deus está tocando seu coração. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdos transformadores sobre a Bíblia, espiritualidade e a fé cristã. Além disso, aproveite e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que juntos possamos crescer na palavra. Clique no vídeo recomendado na tela agora e continue sua jornada espiritual conosco. Fique firme na fé e que Deus abençoe sua vida abundantemente. Sou Miguel e estarei aqui para compartilhar mais verdades bíblicas com você. Até o próximo vídeo.